nossa reflexão é o chamado de Jefté. Procura-se um líder. O chamado de Jefté, procura-se um líder. Jefté viveu no período dos juízes. Deixa eu tentar aqui voltar aqui a história para que vocês possam entender. Deus levanta Moisés. Moisés liberta o povo do cativeiro egípcio. Conduz o povo durante os 40 anos no deserto. Depois que ele chega à margem do rio Jordão, ele entrega o cajado dele para Josué. E Josué continua a jornada rumo a Canaã. Depois que as 12 tribos elas se estabeleceram em Canaã, Josué morre. E após a morte de Josué, inicia um período chamado período dos juízes. Então, Jefté viveu no período dos juízes, tá? Um período entre a morte de Josué e o início do reinado do rei Saul. E esse período, ele tem um tempo de 350 anos. Tá? Então, entre a morte de Josué e o início do reinado do rei Saul, nós temos um período de 350 anos, que é chamado período dos juízes. Tá? Então, Jefté viveu no período dos juízes. O livro de Juízes foi escrito pelo profeta Samuel, que vai ser o último juiz, onde Samuel vai ter o seu ministério triplo, né? Ele vai ser juiz, sacerdote e profeta. Então, o livro de Juízes ele é escrito por Samuel. Juízes é o termo hebraico usado para se referir àqueles a quem Deus levantou para liderar o seu povo. Então, como eu falei, o período dos juízes é entre a morte de Josué e o início do reinado do rei Saul. É só você voltar lá no capítulo 1 do livro de Juízes, que diz assim, ó: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? Tá? Então aí inicia o período dos juízes. Ao todo, a gente fica entre 12 e 13 juízes. Esses juízes têm homens e mulheres. Vou dar um exemplo aqui de alguns, como Jefté, Gideão, Sansão, né? E teve outros também, e até mesmo também mulheres, que foram levantados por Deus para liderar o povo durante esses 350 anos. É um período chamado de altos e baixos. Por quê, pastor? Um período de altos e baixos é onde o povo vive um círculo vicioso. Como seria esse círculo vicioso? O povo abandona Deus, ele peca e abandona Deus, chamamos de apostasia. Tá? Então, após o povo abandonar Deus, ou seja, pecar e abandonar Deus, sentido de apostasia, Deus, irado, ele levanta as nações vizinhas, que seriam os amonitas, os filisteus, os ferrezeus, né? Ele levanta esses povos, né, esses reinos, e eles capturam o povo de Israel e levam, e começam aqui a escravizar durante 8, 10, 20 anos, o tempo que Deus precisava para que ele se arrependesse. Então o povo se afasta de Deus, se apostata, Deus traz a advertência, o povo sofre, quando eles chegam ao ponto assim, que eles precisam voltar para Deus, eles se arrependem dos seus pecados, eles abandonam esses deuses, e aí Deus levanta um juiz.
quando o juiz era levantado, havia paz e prosperidade dentro do povo de Israel. Quando esse juiz morria, o povo voltava novamente a pecar, a se afastar de Deus, e Deus novamente levantava outra nação para disciplinar o povo de Israel. Tá? Então, podemos dividir esse período entre esse ciclo como pecado e graça, porque o povo peca e Deus, por misericórdia, né, ele traz graça sobre o povo. Queda e restauração. Mas, queridos, houve um tempo em que o povo se sentiu sem esperança. Ao morrer o juiz chamado Jair, que você encontra no capítulo 10, versículo 5 do livro de Juízes, Juízes capítulo 10, versículo 5, diz assim: Jair morreu e foi sepultado em Carmom. Quando esse juiz chamado Jair, ele morreu, o povo, o que acontece? O que acontecia depois que o juiz morria? O povo pecava, voltava a adorar outros deuses, se apostatava. A apostasia, irmãos, é virar as costas para Deus. Tá? Quando o povo, então, quando morre esse juiz chamado Jair, o povo volta a pecar, e Deus manda os filisteus e os amonitas a escravizar o povo durante 18 anos. Não foi nem 8 meses e nem 8 dias, foi 18 anos eles viveram escravizados pelos filisteus e pelos amonitas. Então você lê o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 10. Então os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, cultuaram os Balaíns. Quem eram os Balaíns, pastor? Eram os deuses pequenos da classe de Baal. Tá? Os Balaíns, Astarote, tá? Os deuses da Síria e de Sidom, e de Moabe, e dos amonitas e dos filisteus, visto que abandonaram o Senhor e já não os cultuavam. Já nos cultuavam. Versículo 7. Aí vem o interessante aqui, ó. Deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente. Eu sei que às vezes quando há um parênteses, a nossa pregação ela começa a se estender, né? Mas deixa eu fazer abrir um parênteses aqui, ó. Muita gente dentro da igreja não gosta que a gente fale sobre pecado, que a gente fale sobre a ira de Deus. Mas, irmãos, é a Bíblia, ó. A Bíblia está falando de que após quando morreu Jair, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e começou a cultuar os Balaíns, Astarotes, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Moabitas, dos Filisteus, e abandonaram, ou seja, abandonar, e se divorciaram, saíram da casa do marido e foram adorar outros deuses. O que acontece quando Deus deixa passar o pecado impune? Não deixa, ó. Versículo 7. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles o entregou na mão dos filisteus e na mão dos amonitas. E eles foram escravizados durante 18 anos. Tá? 18 anos. Esses israelitas que foram escravizados, eles moravam do lado leste do rio Jordão. Tá? Numa terra chamada Terra de Gileade. Quando você confere o versículo 8. Os quais começaram a humilhar-los e a oprimi-los naquele mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amonitas. Nesse mesmo tempo, os amonitas, eles atravessaram o rio Jordão. Tá? Queria que vocês agora façam um mapa mental na mente de vocês. Imagine que deste lado aqui é o lado leste do rio Jordão e esse é outro lado do rio Jordão. Então eles escravizaram por 18 anos esse povo de lá daqui. E nesse mesmo, quando no final desses 18 anos,
eles atravessam para o outro lado do rio Jordão, tá? Para capturar, ou seja, para escravizar a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Efraim. Confira isso no versículo 9 do capítulo 10. Os amonitas atravessaram o rio Jordão para guerrear também contra Judá, Benjamim e contra a família de Efraim. E Israel foi dominado por grande angústia. Esses dois exércitos, exército dos filisteus e dos amonitas, que já escravizavam por 18 anos as outras partes do povo de Israel, eles decidiram atravessar para o outro lado do rio Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e Efraim. O texto diz que quando esse exército se preparou para invadir essas terras, o texto diz que o coração deles encheu de angústia. Ficaram angustiados. Então o que eles fazem? Eles clamam a Deus. Versículo 10 do capítulo 10. Então os israelitas clamaram ao Senhor: pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e cultuamos os Balaíns. Mas olha qual é a resposta de Deus. Mas o Senhor respondeu aos israelitas: não fui eu quem os livrou dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Quando os sidônios, os amalequitas e os moabitas vos oprimiram e clamaste a mim, não vos livrei da mão deles? Mesmo assim, vós me abandonastes e cultuastes outros deuses, por isso não vos livrarei mais. O que Deus está falando aqui? Está falando assim: de novo estão pedindo para me livrar vocês. Vocês não lembram que anos e anos vocês vêm fazendo essas mesmas coisas? Você me abandona, eu disciplino você e vocês se arrependem, levantam o juiz, tem paz e prosperidade. Depois que um juiz morre, você volta de novo. Aí Deus disse: eu não vou mais livrar vocês. Isso no versículo 13. E aí olha que Deus fala assim, no versículo 14: ide, clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livre na hora da angústia. Deus falou assim: vocês não escolheram os Balaíns? Vocês não escolheram Astarote? Vocês não escolheram os deuses da Síria, de Moabe? Vocês não me abandonaram porque vocês achavam que servir esse Deus era melhor? Vão lá. Sabe, isso aqui me lembra quando Elias está naquele duelo ali com os sacerdotes com aqueles 400 sacerdotes, falando assim: gritem mais alto, clame mais alto. Talvez ele esteja dormindo, para que vezes ele acorda para cair fogo do céu. Então Deus fala assim: vão lá e clame a eles. Só que olha só interessante, irmãos. Mas os israelitas disseram ao Senhor: nós pecamos, faze tu conosco o que achares melhor, mas te suplicamos que nos livre hoje. Então se desfizeram de deuses estrangeiros que havia entre eles e voltaram a cultuar o Senhor, que se moveu de compaixão por causa do sofrimento de Israel. Eles viram mesmo que Deus não ia socorrer eles, então o que fizeram? Eles abandonaram os deuses, se arrependeram. E quando Deus vê isso dentro do coração deles, o texto diz que Deus sentiu compaixão deles, misericórdia. Isso aqui é graça, porque Deus não tinha obrigação de salvar eles. Isso aqui é graça, irmãos. Muitas vezes é assim: a graça é só no Novo Testamento. Não, a gente vê é graça no Antigo Testamento. Sempre Deus foi gracioso com o povo, tá? Então Deus ele sentiu misericórdia, ele sentiu compaixão deles. Aí o versículo diz: comoveu-se de compaixão. Nesse contexto, os amonitas se reuniram seu exército e puseram no campo de Gileade. Só que tem um detalhe aí. Para guerrearem, os israelitas também se reuniram e puseram-se em Mispa, porém não tinham um líder para liderarem na guerra.
Isso você vê no capítulo 10, versículo 17. Depois disso, os amonitas se reuniram e acamparam em Gileade. Tá? Os israelitas também se reuniram e acamparam em Mispa. Do lado de Gileade você tem o exército dos amonitas, e do outro lado em Mispa você tem o exército de Israel. Só que tem uma diferença. Os amonitas têm guerreiros, veteranos de combate de guerra, eles têm um líder, e o povo de Israel do outro lado, que está saindo de uma escravidão, ele não tem um líder terreno, porque o líder terreno deles tinha morrido, que era o juiz Jair. E agora? Como é que vão para a guerra? Tá? Então os príncipes e os conselheiros de Israel reuniram e se perguntaram, isso no versículo 18 do capítulo 10. Então o líder do povo de Gileade disseram uns aos outros: o homem que começar a guerrear contra os amonitas será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Imagine essa cena aqui, um exército dos amonitas de um lado, o exército de Israel do outro lado. E aí os chefes e os conselheiros se reuniram ali e falaram assim: olha, aqui entre nós aqui, aquele que de nós aqui, dos líderes, aquele que se colocar na frente do exército para guerrear contra os amonitas, esse será o chefe de todos. Imagine o que aconteceu. Ninguém se levantou. Ninguém se propôs a ir para a guerra. Aí eles combinaram algo interessante. No primeiro eles perguntam: quem terá coragem de atacar os amonitas? Aí depois eles combinaram: aquele que se levantar e conduzir o exército para a guerra, esse será o chefe do povo de Israel. Houve um silêncio e ninguém se levantou. E aí surge a pergunta: quem é que vai liderar o povo de Israel? Então, o capítulo 11 de Juízes nos mostra que Deus levantou um juiz chamado Jefté, o qual era desvalorizado pelos homens, mas era valoroso para Deus. Jefté era um líder corajoso, estratégico, cheio de Deus e firme nas suas decisões. Então vamos lá, irmãos, conhecer quem é esse juiz chamado Jefté, que vai se levantar nesse momento para liderar o povo de Israel para a guerra. Primeiro ponto aqui, a primeira característica de Jefté. Jefté era um homem valente. Veja aí, a partir do capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. Quem era Jefté e como ele veio a existir? Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Você encontra isso no capítulo 11, assim: Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O nome de seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Quando os filhos dela já eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdará coisa alguma na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefté, como eu falei, era filho de Gileade, como prostituta, mas Gileade, ele era um homem casado, que tinha outros filhos com sua mulher. Só que quando Gileade morreu, tá? O que a gente dá de imaginar nessa história é que Gileade, ele se coabitou com essa mulher, que tinha essas práticas, e quando ela descobriu que ela estava grávida, ela veio e avisou Gileade, assim: olha, o filho que estou esperando é seu, e quando essa criança nascer, você vai ter que criar ela. Esse que o texto nos dá de entender, que Jefté morava dentro da casa de Gileade. Só que quando Gileade morre,
os outros filhos que ele tinha com a sua mulher, eles se levantaram e disseram para Jefté, dizendo assim, versículo 2: não herdarás os bens de nosso pai, pois é filho de uma outra mulher. Então o que eles fizeram? Eles expulsaram Jefté da casa do seu pai. Para onde Jefté foi? Jefté foi para uma terra chamada terra de Tobi, que ficava próximo ali às terras de Gileade. E lá em Tobi, irmãos, ele se tornou líder. Na versão Almeida século 21 diz que ele se tornou líder de vadios. Na versão Viva diz que ele se tornou líder de marginais. E na versão Almeida Revista Corrigida, ele diz que ele se tornou líder de homens levianos, ou seja, homens sem nenhum valor. Tá? Então ele é expulso da casa do seu pai, vai para essa terra chamada terra de Tobi, e nessa terra de Tobi ele se torna líder de homens vadios, ou de marginais, ou de homens levianos, de homens que não têm o que fazer. Preste uma atenção aqui, Esse homem chamado Jefté, ele foi desvalorizado pelos seus irmãos, pela casa do seu pai, ou seja, pelos seus, a sua família sanguínea ali, que era o povo de Israel. Ele é expulso da sua terra, vai para outra terra. Enquanto Jefté liderava homens sem valor, Israel seguia para a guerra sem um líder. E aí, é nesse momento que os conselheiros de Israel não tinham uma outra escolha. A única escolha que eles tinham era recorrer ao filho bastardo de Gileade. Talvez chegou a notícia para eles, ou talvez eles conheciam, porque Gileade, ou seja, Jefté, ele era líder de homens levianos, de vadio, de marginal. Então, esse homem era um homem conhecido na sociedade. Então, ele assim, tem um homem que pode nos ajudar, o filho de Gileade. O versículo 6 diz assim, os líderes de Israel foram até Jefté e argumentaram: venha ser o nosso líder para guerrear contra os amonitas. Qual foi a resposta de Jefté? Isso está no versículo 7. Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: acaso não me odiastes e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que me procurais agora que está em dificuldade? Jefté falando assim, vocês me expulsaram da casa do meu pai, vocês me mandaram para um outro lugar, e agora que vocês estão em apuros, estão em dificuldades, estão me procurando para me ser líder de vocês? Os conselheiros disseram: se você vier conosco, será líder de toda a terra de Gileade, será líder de todo o povo de Israel. Aí no versículo 9 e 11, vai nos afirmar que Jefté aceitou a proposta e jurou perante o Senhor em Mispa, assumindo a responsabilidade de liderar o povo para a guerra. Então agora a gente já sabe quem é esse juiz que foi levantado nesse período difícil da história. Qual é a primeira lição que a gente aprende com essa história aqui? Aos olhos dos seus irmãos, Jefté era apenas um filho de uma prostituta, um bastardo, um homem sem valor, um homem sem dignidade, um homem sem prestígio, um homem com um passado ruim, o qual eles imaginavam que nunca Deus chamaria ele para ser um grande líder. Então, aos olhos dos seus irmãos, ele era apenas um bastardo. Isso nos ensina algumas coisas importantes. Que muitas das vezes a gente olha para alguém e acaba
desvalorizando aquela pessoa, dizendo assim: esse nunca dará certo na vida, esse nunca será alguém na vida. Mas tem uma diferença entre o nosso olhar e o olhar de Deus. Porque para os irmãos daquele homem, ele poderia ser apenas um bastardo. Mas para Deus, irmãos, Deus tinha outra visão daquele homem. Para Deus não importa. Para Deus não importa a raça, a nacionalidade, posição social, idade. Não importa o seu passado. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. O que importa é que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, e Ele levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, Ele usa a pessoa que Ele quer, não importa o que aquela pessoa fez no passado. Ele apaga o passado e faz uma nova pessoa para ser líder do seu povo. Para ser líder do seu povo. Israel precisava de um líder valente. O versículo 1 do capítulo 11 diz que Jefté era um homem valente e valoroso. Essa expressão, valente e valoroso, tem um sentido de homem corajoso. Homem que tem poder de influência. Um homem que tem habilidades para liderar. Olha que interessante, né? E aí a gente aplica para a nossa igreja. A igreja de Cristo Jesus precisa de homens e mulheres valentes, dispostos a guiar o povo de Deus. Homens e mulheres valentes que lutem pela causa do reino de Deus. Homens e mulheres valorosos, corajosos, que influenciem para o bem. Que sejam homens com habilidades. Então essa é a primeira lição que aprendemos com essa história aqui desse juiz chamado Jefté. A segunda característica, a primeira característica que a gente viu desse líder, que ele era um homem corajoso, né? Um homem valente. A segunda característica é que Jefté era um líder estratégico. Vamos lá para o versículo 12, versículo 15 e versículo 27. Uma vez Jefté sendo líder do povo de Israel, e sabendo da situação que tinha se metido, não podia mais recuar. Por que não tinha mais como recuar? Primeiro, tinha jurado perante os conselheiros e perante Deus que iria liderar o povo à guerra contra os amonitas. Segundo, o exército dos amonitas estava acampado no campo de Gileade e o exército de Israel no campo de Mispa. E você vê isso no capítulo 10, versículo 17. Jefté liderava homens vadios, mas nunca tinha liderado um exército para a guerra. Mas aí que está a diferença quando Deus levanta alguém para conduzir o seu povo. Porém, aqui no versículo 12 a versículo 15, vemos que Jefté era um líder estratégico. Veja que ele não foi de imediato para o campo de batalha, mas tentou ganhar tempo e tentar negociar com os amonitas e não derramar sangue. Jefté envia ao rei amonitas mais de 2 vezes, envia mensagem ao rei amonita mais de 2 vezes. Você vê isso no versículo 12. Diz assim: depois disso, Jefté enviou mensageiros ao rei amonita para lhe perguntarem: que tens contra mim? Pois vieste guerrear contra a minha terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque Israel tomou as minhas terras, desde Arnon até Jaboque e o Jordão, quando subiu do Egito. Então resistiu-me agora essas terras pacificamente. Primeiro, Jefté falou assim: não, já agora colocaram eu como líder do povo de Israel, agora eu vou para a guerra. Não, ele falou: não vou para a guerra ainda. Ele manda mensageiros a perguntar para o rei amonita por qual razão eles queriam guerrear contra o povo de Israel.
Tá? Essa mensagem, irmãos, que Jefté manda ao rei amonita, pedindo explicações, foram pelo menos por 2 motivos. Primeiro, para ganhar tempo, e segundo, para sondar o exército do rei amonita. Tá? Primeiro, para ganhar tempo, e segundo, para sondar o exército do rei amonita. Foi muitos dias de conversa, porém chegaram ao momento da decisão. O rei amonita não aceitou o acordo de Israel. Então Jefté diz no versículo 27 do capítulo 11, que o Senhor seja juiz entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Então Jefté se preparou para a guerra. Qual é a segunda lição que aprendemos com essa história? Israel não precisava somente de um líder que fosse valente, mas de um líder que fosse valente e estratégico. Jefté foi um líder valente e estratégico. A atitude de mandar mensageiros ao rei amonita tinha, em primeiro lugar, fazer um acordo de paz e não derramar sangue inocente, e em segundo lugar, inspecionar e estudar o território do inimigo para contra-atacar. E o terceiro lugar, para ganhar tempo. Então você vê pelo menos que ele tomou essa atitude de ser estratégico, primeiro, para ganhar tempo, para inspecionar o exército, né? Ver se tinha pontos fortes, pontos fracos, e terceiro, para tentar fazer um acordo de paz. Mas o rei amonita não quis fazer acordo de paz. Então Jefté falou assim: que o Senhor seja juiz entre o povo seu e o nosso povo. Então vamos para a guerra. A igreja de Jesus Cristo precisa de líderes valentes e estratégicos, líderes visionários, que pensem, que arquitetem, planejem o desenvolvimento e o avanço do reino de Deus e da sua igreja. Não é porque somos líderes, irmãos, que Deus nos chamou, que não podemos ser pessoas estratégicas, pessoas visionárias, pessoas que pensam, que arquitetam, que planejam o reino de Deus, o avanço da igreja. A gente aprende isso com a vida de Jefté, tá? Então o avanço e o bem da igreja, e sejam pacificadores e agentes de paz. Nós, como líderes, precisamos ser pacificadores também. Então essa é a segunda lição que aprendemos com o chamado de Jefté. Vamos para a terceira. A terceira característica de Jefté está no versículo 29 do capítulo 11. Jefté era um homem ou um líder cheio do Espírito Santo de Deus. Primeiro, ele é um homem valente. Segundo, ele é um homem estratégico. E terceiro, ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos ler o versículo 29. Diz assim, versículo 29 do capítulo 11. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegando a Mispa de Gileade, e dali atacou os amonitas. É importante notarmos que Jefté era um líder valente e estratégico. Porém, somente isso não era o bastante. Os dois exércitos estavam prontos para guerrear. E chegando o momento da batalha, porém Jefté não venceria a batalha se Deus não estivesse no comando e estivesse usando aquele homem para fazer aquilo. Olha só, eu posso ser um líder que posso falar bem, eu posso ser um líder visionário, posso ser um líder estratégico, posso ser um líder valente, mas se eu não estiver sendo conduzido por Deus, através do Espírito Santo de Deus, a obra não vai para frente. Não chegaremos em nenhum lugar.
Jefté precisava ser usado por Deus, ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O texto de Juízes diz que então o Espírito do Senhor se apossou dele. A palavra Espírito nesse texto é a palavra hebraica que se refere ao Espírito Santo. Jefté cheio de Deus. Olha só, é como que é algo simultâneo, né? Diz assim, atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Ou seja, destruiu os amonitas. E aí a gente vai para a terceira lição que a gente aprende aqui, ó. O sucesso do líder cristão não é medido por sua personalidade. O líder cristão só obterá sucesso em sua jornada de liderança cristã se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vemos isso na pessoa de Jefté, um líder cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus Cristo precisa de líderes valentes, estratégicos e principalmente cheios do Espírito Santo de Deus. Líderes que se permitem ser usados por Deus. Temos que confiar no poder de Deus, porque sem Deus não chegaremos em nenhum lugar. E essas mesmas palavras a gente encontra em Jeremias capítulo 1, versículo 8, quando Jeremias foi chamado também por Deus, e Jeremias tentou assim resistir, e Deus fala assim, ó, não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, tá? Então, irmãos, Jefté, ele avançou e ele conquistou pelo menos 20 cidades nesse momento, quando Deus usa ele, quando o Espírito diz que o Espírito de Deus se apossou dele, né? Eu gosto muito da palavra possuir, né? Possuiu ele, entrou nele, e agora esse homem como se ele se tornasse um super-herói, né? E na verdade ele aparece em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Jefté aparece lá, tá? Como um dos heróis da fé. Então você vê que Jefté era um homem valente, um homem estratégico e também um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aí vamos para a última característica para a gente terminar a nossa reflexão nessa noite. Jefté era um homem, um líder firme em suas decisões. Vocês lembram que foi que Jefté prometeu? O que acontece lá no final da sua história lá? O que ele faz, irmãos? Em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus afirma: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E às vezes coloca essa frase inversa, né? Que diz: quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, né? Então Jesus fala assim: aquele que lança, ou seja, que retira a mão do arado e olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. Jefté, em certo momento, se precipitou fazendo um voto, dizendo, versículo 30 do capítulo 11: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Esse foi o voto que Jefté fez diante de Deus. Ele falou assim: olha, Senhor, vou fazer um voto aqui. Se tu me deres os amonitas, se a gente derrotar eles, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, quando eu voltar da guerra, essa pessoa eu oferecerei a ti como holocausto. Imaginem quem é que sai ao encontro dele quando ele volta da guerra. Vamos ler o texto? Capítulo 11, a partir do versículo 30, diz assim: e Jefté fez o seguinte voto ao Senhor: se entregar os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória
sobre os amonitas será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas para guerrear contra eles, e o Senhor entregou nas suas mãos. E Jefté lhe pôs grande derrota, conquistando 20 cidades, desde Aroê até Minite de Abel. E assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro com danças a som de tamborim, e ela era a sua única filha. Além dela não havia outro filho e nem filha. Logo que viu ela, rasgou as vestes e gritou: ai de mim, filha minha, estou muito abatido, e tu és a causa da minha desgraça, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, fazer comigo o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os amonitas. E ela continuou: concede-me somente 2 meses para vagar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Deixa eu abrir outro parênteses aqui para a gente continuar aqui. Tem muita gente que faz muitos votos, né? É claro que o voto aqui do Jefté foi um voto meio precipitado. Mas tem muita gente que faz muito voto e ainda não cumpriu o voto. E voto é promessa. A palavra voto aqui, no hebraico, significa promessa. Você prometeu algo para Deus, é uma dívida que você tem com Deus. Então, tem que pagar. Tem que pagar o voto. Se prometer, tem que pagar. Tá? O que acontece, irmãos? Quando Jefté volta da guerra, quem sai ao encontro dele? A sua filha, a sua única filha. Existem 2 interpretações aqui para esse holocausto, porque a palavra holocausto era realmente, no sentido original, pegar algo e sacrificar, né? É como se pegasse um cordeiro, degolasse o cordeiro e aspergisse o sangue ali e oferecesse para Deus. Alguns entendem que Jefté realmente pegou a sua filha e matou. Mas no Antigo Testamento, Deus não aprovava. E também não aprova, nunca aprovou. Isso também era uma ação, não era bem vista pela vizinhança de Israel. E Jefté conhecia as leis de Deus. Então algumas pessoas dizem que Jefté matou a sua filha, sacrificou a Deus. Mas só que Deus, ele reprovava essa atitude, tá? O que mais se encaixa aqui é o sentido de que essa filha dele, ela foi dedicada para Deus. Por quê? Porque você vê pistas no texto. A primeira pista que você vê no texto é essa aqui, ó. Ela continuou dizendo: concede-me 2 meses para vagar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Em outra versão, diz que ela disse assim: meu pai, concede que eu vá para o deserto, né, para chorar a minha virgindade. Você vê isso no versículo 37, tá? No versículo 37. No versículo 38, diz que ela nunca conheceu o varão. Ou seja, nunca ela coabitou, né? Nunca ela se casou. Então, você vê que a interpretação que mais se encaixa aqui não é a de que Jefté matou, sacrificou a sua filha. É no sentido de que ele dedicou a sua filha de tempo exclusivo para Deus. Ou seja, ela não se casou e a partir daquele momento ela foi uma moça exclusiva para servir a Deus. Assim como a gente tem um exemplo também de Ana, né? Ana pediu um filho, Deus dá um filho para ela, que é Samuel, mas depois ela leva para o templo e dedicou a sua vida exclusiva para Deus. Tá? Ok aí? Muito bem. Então,
qual é a quarta lição que já aprendemos aqui, pastor? Israel precisava de um líder valente, estratégico e cheio do Espírito Santo de Deus. E um líder que não voltasse atrás de suas escolhas. Jefté foi esse líder. Muitas das vezes somos líderes valentes, estratégicos e cheios do Espírito Santo de Deus, mas não chegamos ao fim do nosso chamado. Às vezes desistimos no meio da guerra. Não cumprimos o juramento que fizemos diante do povo de Deus e também de Deus, de liderar o seu povo, de levar a sua obra até o fim. Porém, a igreja de Cristo Jesus precisa de líderes valentes, estratégicos, cheios do Espírito Santo de Deus e que não volte atrás do seu acordo com Deus. Nós, líderes cristãos, temos que ir até o fim, mesmo que o nosso chamado curte a nossa vida, mesmo que nós temos que morrer por causa do Evangelho, mas nós temos que chegar até o fim. Então aprendemos aí 4 verdades sobre a vida de Jefté. Ele era um homem valente, né? Era um homem estratégico, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e também um homem firme nas suas decisões. A igreja de Cristo Jesus está passando por um momento que precisa de homens valentes, estratégicos, cheios do Espírito Santo de Deus e que não volte atrás dessas escolhas em relação ao chamado de Deus. Paulo fala isso ao jovem pastor Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Nós que somos líderes e os futuros líderes, que venhamos ser líderes aprovados diante de Deus, líderes valentes, estratégicos, cheios do Espírito Santo e principalmente homens que cheguem até o final do nosso chamado.